Pensa só. Direito e psicologia. À primeira vista, parecem universos totalmente diferentes, né? De um lado, a gente tem leis, fatos, evidências, tudo bem preto no branco. Do outro, a mente humana, com todas as suas emoções, seus comportamentos. Mas e quando esses dois mundos se encontram? Bem no meio de um tribunal. Ah, é aí que a coisa fica interessante de verdade. Bora entender isso melhor. Porque, no fundo, a justiça não é só sobre o que aconteceu. É também sobre o porquê, sabe? Não basta só aplicar a lei de forma fria. É preciso entender a pessoa, a mente humana por trás daquele conflito. O grande objetivo aqui é garantir que todo mundo, principalmente quem está mais vulnerável, seja ouvido de verdade, com uma escuta qualificada. Então, o que acontece de fato quando a psicologia pisa dentro de um tribunal? Essa é a grande questão. E a resposta é que tudo muda de figura. O foco se desloca. De repente, a conversa passa a ser sobre traumas, sobre motivações, sobre o bem-estar psicológico de crianças, de vítimas. A psicologia, nesse momento, vira uma ferramenta essencial para uma justiça mais humana e, olha só, mais precisa também. Mas claro, não é bagunçado. A psicologia jurídica não age por conta própria, sabe? Ela funciona dentro de uma estrutura legal muito bem definida. E para a gente entender como isso se dá na prática, primeiro a gente precisa dar uma olhada rápida nos pilares do nosso sistema de justiça, onde essa interação acontece. Então, é bem nesse cenário aí, entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que a psicologia entra em campo. Qualquer uma dessas instituições pode chegar e pedir um laudo, uma avaliação psicológica. E para quê? Justamente para ajudar a jogar uma luz na dinâmica humana que está por trás de todos aqueles papéis do processo. E se tem uma área onde o papel da psicologia é, uau, absolutamente vital, é nos casos de violência doméstica e de gênero. Porque nesses casos, a gente não está falando só de um crime. É muito mais que isso. É um ciclo complexo, sabe? De abuso, de poder, de um trauma psicológico profundo. Olha, a Lei Maria da Penha foi um verdadeiro divisor de águas no Brasil. Não tem outra palavra. Porque ela não só criou as medidas protetivas que a gente conhece, como o afastamento do agressor, mas ela foi além. Ela exigiu que o atendimento fosse multidisciplinar. E foi isso que oficialmente escancarou a porta para que os psicólogos entrassem e pudessem avaliar o impacto real da violência na saúde mental da vítima. E no extremo dessa violência, a gente chega ao feminicídio. Aqui, o trabalho do psicólogo é quase como o de um detetive da mente. É investigar o porquê mais profundo do crime. Porque não é só provar que ele aconteceu, é entender a motivação por trás. Aquilo foi um crime de ódio contra a mulher? Foi misoginia? Foi um desejo doentio de controle? Essa análise psicológica é o que faz toda a diferença para que o crime seja julgado pelo que ele realmente é, um feminicídio, e não só um homicídio. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que um psicólogo consegue medir o risco de uma nova agressão acontecer? É na base do achismo? Claro que não. É um processo super técnico. Ele usa protocolos validados, científicos mesmo. Com isso, ele mapeia o grau de perigo que a vítima corre, tenta prever a chance do agressor atacar de novo e, com tudo isso em mãos, prepara uma análise para o juiz. A ideia é justamente essa: sair do eu acho que e ir para os dados concretos, para ajudar o juiz a decidir a melhor medida protetiva. Uma medida que pode literalmente salvar uma vida. Ok, saindo um pouco dessa área e entrando em outra que é, nossa, delicadíssima, o direito de família. Pensa em disputas de guarda, as emoções ficam a mil, né? E é exatamente aí que o psicólogo entra, para garantir que o foco da discussão não se perca, que ele fique onde realmente importa. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, a gente tem o que os pais querem, os desejos e as necessidades dos adultos. E do outro, o que é de fato o melhor para a criança. O psicólogo, nesse contexto, ele age como um tipo de tradutor. Ele traduz as necessidades daquela criança, que muitas vezes fica sem voz no meio da briga. O trabalho dele é garantir que o desenvolvimento, a estabilidade emocional da criança, seja a prioridade número 1, a prioridade absoluta. E dentro desse universo tem um dos conceitos mais complicados e infelizmente comuns, a tal da alienação parental. E olha, isso não é uma briguinha de casal, não. É muito mais sério. É uma manipulação psicológica onde um dos pais tenta apagar o outro da vida da criança. Isso causa danos que podem durar a vida inteira. Identificar esse tipo de dinâmica é um trabalho super especializado e é fundamental para proteger a saúde mental dos pequenos. Bom, e falando em proteger os mais novos, vamos mudar o foco agora para os jovens e o sistema de justiça juvenil. Como é que a psicologia atua aí?
É interessante porque é um trabalho de duas frentes. De um lado tem a proteção de crianças e adolescentes que são vítimas, e do outro tem a orientação daqueles que cometeram algum ato infracional. Nessa frente de proteção tem uma coisa chamada depoimento especial, que é uma inovação sensacional. A ideia por trás é muito simples, mas poderosa. Imagina o trauma de uma criança ter que contar e recontar uma história horrível várias vezes para várias pessoas diferentes, num ambiente que assusta. O depoimento especial evita isso. É uma entrevista só, conduzida por um psicólogo, num lugar preparado para isso. O resultado, o depoimento fica mais fiel à verdade e, o principal, a criança não precisa reviver aquele trauma de novo e de novo. Certo. Mas e o do outro lado? Quando um adolescente comete um ato infracional? A resposta do sistema não é uma só para todo mundo, é gradual. A gente pode ver aqui que as medidas vão do meio aberto, com liberdade assistida, até a internação, só para os casos mais graves mesmo. Mas o ponto-chave é que, não importa a medida, o objetivo final é sempre o mesmo: responsabilizar, sim, mas com foco total na reintegração social. E é aí que os psicólogos são fundamentais, ajudando a montar um plano individualizado para cada jovem, pensando no futuro dele. Então, o que a gente começa a perceber é um ponto crucial. O psicólogo não é um lobo solitário nesse processo, de jeito nenhum. Ele é uma peça importante numa engrenagem muito maior, uma verdadeira rede de apoio que conecta várias instituições. E o objetivo dessa rede? Garantir uma proteção completa para a pessoa. E olha só como essa rede é ampla. Tem as veras judiciais, os serviços de saúde, de assistência social, ONGs, escolas, as delegacias da mulher, o conselho tutelar. É muita gente envolvida. E o segredo para isso tudo funcionar não é cada um fazer o seu trabalho no seu canto. É a comunicação. A psicologia ajuda a construir as pontes entre esses lugares. Ela garante que o apoio que começou lá no tribunal tenha continuidade na escola, no posto de saúde e o caminho de volta também. E quem é que costuma ser o grande maestro dessa orquestra toda? Muitas vezes é o Ministério Público. O MP não só fiscaliza a lei, ele age para proteger quem mais precisa. Crianças, idosos, pessoas com deficiência. É o MP que aciona os serviços, que cobra que essa rede converse e funcione de verdade, sabe? Ele trabalha para garantir que os direitos dessa galera não fiquem só no papel. Chegamos a uma frase que, para mim, resume tudo isso de forma brilhante. O psicólogo atua como um agente de transformação social. Pensa bem, quando se traz a compreensão da mente humana para dentro do sistema de justiça, quando se dá voz a quem não era ouvido, quando as decisões passam a ser baseadas em avaliações técnicas, o psicólogo não está só ajudando a resolver um caso. Ele está ajudando a transformar a justiça como um todo, a torná-la melhor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa parceria entre a psicologia e o direito não é algo estático, parado no tempo. A sociedade muda, novos desafios aparecem. Então, como é que essa colaboração pode evoluir para construir um sistema de justiça que seja ainda mais humano e mais eficaz para todo mundo? Fica aí a pergunta. Uma pergunta que aponta para um futuro que a gente espera que seja de uma justiça cada vez mais sinônimo de compreensão e de humanidade.